Vamos baixar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. Bom e amado Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, que sustentas todas as coisas neste espaçoso universo com as tuas santas e divinas mãos. Neste momento os teus filhos também se sentem gratos pelo teu grande amor, pelas imensas dádivas que nos tens dado, especialmente a vida, a saúde, embora possa ser relativa, para ganharmos o nosso pão de cada dia. E então, Senhor, também queremos devolver aquilo que é teu, aquilo que não é nosso. Em gratidão, Senhor, pelo teu grande amor. Ó Senhor, faz com que as nossas mãos sejam mãos rotas, cheias de caridade e misericórdia, e os nossos corações abertos à influência do teu Santo e Divino Espírito, Senhor. Abençoa todos os teus filhos aqui. Abençoa também aqueles que nos estão a assistir pela internet, Senhor, e nas suas casas. Assim seja, bom Pai, e amém. Te imploramos o nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, bom Pai. Olá, muito bom dia, tudo bem? Hoje eu quero vos contar muito rapidamente a história de um senhor que... lá vem dois amiguinhos, o Timóteo e o Levi, muito bem. Quero vos contar a história de um senhor que foi uma pessoa muito importante dentro da história da Igreja Adventista. Alguém é capaz de pensar assim num nome? Uma pessoa que foi bastante importante, foi dos pioneiros da história da Igreja Adventista. Diz lá, Margarida. Joseph Bates, já contamos sobre a história dele, diz Aline. Guilherme Miller também, já falamos sobre ele. Homem. Ok. Era o marido dela, Tiago White. Muito bem. Como é que se diz Tiago em inglês? Tiago? Hã? Não? Como é que se diz Tiago em inglês? Começa com J. James White. Vou-vos contar a história, alguns episódios assim muito rápidos da história de Tiago White, ou seja, curiosidades da vida do James White. Quando ele nasceu, lá pelos idos de 1820, mais ou menos, isto há muitos anos atrás, Tiago White, filho de um fazendeiro, ele era uma criança um pouco doente. E quando era pequenininho, ele com frequência tinha uma febre que lhe dava muitos tremores e tinha assim palpitações e por vezes ficava assim bastante doente. E houve uma vez que ele teve uma febre dessas muito forte que lhe causou um efeito até engraçado. E quando eu vos disser o que aconteceu com Tiago White, vocês certamente vão se rir. Ele ficou assim, ficou estrábico, ele ficou com os olhos em bico. E vocês imaginem o que era o pequeno Tiago com os olhos em bico assim. Tiago,
E as pessoas não sabiam se ele estava a olhar para um lado, se estava a olhar para o outro. E então, isto fez que quando ele tivesse 7 anos de idade, ele foi para a escola, mas o que é que vocês acham? Com os olhos assim, ele conseguia ler alguma coisa? Não conseguia ler nada. Pobre coitado do Tiago, não conseguia aprender. E teve que desistir, porque para ele aprender e ler era, de fato, uma impossibilidade. Embora ele gostasse muito de aprender coisas novas. Mas, um dia, aconteceu que ele, trabalhando na fazenda do seu pai, porque o pai era agricultor, ficou melhor. E o que aconteceu? Os olhos que estavam sempre em bico passaram a ser olhos normais. E ele conseguiu enxergar, ficou todo contente e disse, agora eu posso ir para a escola. Mas sabem que idade é que ele tinha? Já tinha mais de 16 anos. E ele tinha crescido muito e ficado forte na fazenda, e ele já tinha 1,82 m de altura. Era um pouquinho mais alto do que eu. Espera aí, deixa eu ver se tem alguém aqui. O Rafa tem 1,82 m. Então vocês olhem para o Rafael. Vem cá, Davi. Vem cá. Imagina que tu fosses um aluno do 3º ano e teres um colega desse tamanhinho assim. Olá, Davi. Tudo bem? Sou teu colega de classe. Vamos dividir a carteira um com o outro? Olá, Aline. Sou tua colega. Eu vou escrever e vou bater o tempo todo com o meu braço em ti. Então, vocês imaginem a situação. O Tiago, com 17, 18 anos, a estudar com os aluninhos todos pequenininhos. Mas o que é certo é que ele aprendeu muito rapidamente a ler, a escrever e o que aconteceu? Ele tornou-se o professor naquela escola. E rapidamente Deus o ajudou a ser uma pessoa bem útil. E ia ser professor toda a sua vida se não tivesse conhecido um senhor chamado Guilherme Miller, que o entusiasmou com a mensagem que ele tinha. Um dia, Guilherme Miller, ao pregar, algumas pessoas que o ouviram ficaram profundamente interessadas e entregaram o seu coração a Jesus. E entre elas estava também o jovem Tiago White. E então, ele começou a estudar mais e mais a Bíblia e acabou por se tornar num pastor que pregava também a vinda de Jesus para 1844. E conta-se que que Tiago White se tornou um pregador muito eloquente e, numa determinada altura, ele conseguiu levar a Jesus 1000 pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador. Já imaginaram 1000 pessoas? 1000 pessoas é como se fossem mais ou menos umas 8 igrejas cheias como esta, todas de pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. Já imaginaram? Tem muita gente aqui dentro, não tem? Imaginem 8 vezes a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Um dia, Tiago White estava numa cidade, foi pregar a uma cidade. Olha aqui. O que é que eu tenho na mão? O que é que eu tenho aqui na minha mão? Um prego. Muito bem. Ele foi pregar a uma cidade onde havia uma porção de pessoas que queriam bater em Tiago White. Ele era um pregador, era um cristão, e eles não queriam saber de pregadores cristãos naquela cidade. Então, estavam à espera dele, junto da igreja onde ele iria pregar, estavam à espera dele com paus para lhe dar uma surra. Tiago White chegou, passou por aquelas pessoas e ninguém o viu. E olha que ele não era pequenininho a ponto de ninguém o ver, porque um homem com 1,80 m e muitos, porque entretanto ele já tinha crescido mais um bocado, não era fácil de não ser visto. Mas depois, os arruaceiros que estavam à espera de Tiago White, para lhe bater com paus e tudo, quando ficaram todos desorientados e quando viram, já Tiago White estava lá à frente, pregando. Mas dentro da igreja estava um indivíduo que resolveu começar a brigar com Tiago White. E encontrou uma coisa no chão, encontrou um prego, e pegou no prego e pimba, atirou para Tiago White, só que não lhe acertou. Tiago White pegou aquele prego e fez ali uma bonita mensagem. Ele pegou naquele prego e disse: sabem, eu tenho sorte, porque o mestre a quem eu sigo pegaram em 3 pregos e espetaram-lhes nas mãos. E eu só me atiraram um prego na minha direção. E ele começou a falar a respeito do amor de Jesus e do sacrifício que Jesus significou para nós.
E as pessoas que ali ficaram emocionaram-se. E, inclusive, a própria pessoa que lhe atirou o prego, por fim, acabou, ao final, por sair em lágrimas, agradecer a Tiago White e dizer que naquele dia tinha encontrado Jesus como seu amigo. Já viram que coisa interessante? Quando nós, apesar das dificuldades da nossa vida, podemos nos colocar nas mãos de Jesus para sermos usados por Ele como seus servos, mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que alguém aqui tenha os olhos em bico, Deus pode fazer coisas muito especiais por nós. Alguns de nós, às vezes, podemos achar que gostaríamos de ser mais altos, ou mais fortes, ou mais bonitos, ou mais populares, mas Jesus pode fazer com cada um de nós tudo se nós estivermos disponíveis para ser usados por Ele. Quem é que gostaria de ser um servo e uma serva de Jesus? Quem gostaria? Gostariam de poder trabalhar para Jesus e fazer coisas bonitas, levar pessoas a conhecerem Jesus? Muito bem. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos ajude a estarem disponíveis para ser usados na sua vontade. Vamos voltar ao nosso lugar agora e prestar muita atenção na meditação que temos hoje de manhã pela pastora Milô. Está bem? Quero, portanto, cumprimentar os irmãos mais uma vez, nesta manhã de sábado. Todos possam, portanto, sentir bem aqui na casa do Senhor, possamos, na verdade, respirar a atmosfera do céu. A minha intervenção, não sou eu que vou dirigir a palavra, estejam descansados, a minha intervenção é, portanto, apresentar a nossa irmã pastora Milú Cordeiro. A nossa irmã, portanto, para aqueles que já estiveram aqui ontem à noite, com certeza que ficaram bastante alimentados espiritualmente pela sua mensagem. Ela traz-nos uma mensagem de conforto para nós esta manhã. A nossa irmã, portanto, é do Departamento da Família e, portanto, vai estar connosco, já esteve ontem à noite, vai estar connosco hoje de manhã e às 4h30, como foi anunciado pela Helena Roma, portanto, hoje à tarde. Peço, portanto, um apelo aos irmãos que não, portanto, faltem hoje à tarde às 4h30 para verem, na verdade, a grande mensagem que a irmã tem para cada um de nós.
Portanto, neste momento, eu passo a palavra à pastora Milhu Cordeiro. Muito bom dia. É um prazer, é um privilégio, é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nesta igreja do Funchal. Já tive a alegria de saudar alguns de vós ontem, mas com certeza que a maior parte da igreja está aqui esta manhã representada. Obrigada, irmão Teixeira, pelas palavras. É sem dúvida um privilégio que Deus me dá ao longo deste fim de semana de poder visitar esta ilha tão bonita e maravilhosa que Deus vos dá o privilégio de poder desviver e de podermos estar aqui neste lugar, sobretudo na intenção de, mais do que palavras de homens, ouvirmos a palavra de Deus. Amém, irmãos? É esta a nossa intenção, é este o nosso desejo, cada vez mais sentindo nós que o inimigo, sabendo ter pouco tempo, está a fustigar tremendamente a mais importante de todas as células de uma igreja, de uma sociedade, de uma nação, que são as famílias. Mas, queridos, há poder em Cristo, amém? E se nós estivermos com Jesus, se ouvirmos a sua palavra, se tivermos amor pela verdade, o Senhor diz que a palavra nos libertará. Então, queridos irmãos, que Deus nos inspire. Obrigada pelo convite, também aos responsáveis do Departamento de Famílias desta igreja, a vossa equipa, o vosso casal que aqui estáis representados. E trago saudações também da parte da nossa administração, da parte do pastor presidente, o pastor António Rodrigues, o seu secretário e tesoureiro também, um abraço fraterno. E creio que alguns de vós, ou se calhar a maior parte de vós, conhece parte da minha família, visto que 2 dos meus cunhados já passaram por aqui a pastorear estas igrejas. O primeiro foi o Manuel Cordeiro, é o meu cunhado mais velho, esteve aqui há alguns anos, com a minha cunhada também e os meus sobrinhos. Depois esteve cá também, entretanto, o Carlos Cordeiro, que foi o outro mano, e eu casei com o mais novo, que não está cá, chega esta noite, está no ministério dele, também é pastor, está lá no continente esta manhã. Teremos o prazer de estar juntos a partir desta noite. E como já pudestes ver também, 2 rebentos que o Senhor nos concedeu, que foram ligeiramente discretos aqui à frente, ninguém percebeu nada. Portanto, o nosso mais velho, que é o Timóteo, com 9 anos, e o mais pequenino, que foi o mais discreto, portanto, o mais quietinho, que é o Levi, portanto, que é o mais novinho, com 2 anos. Estou aqui também com a minha mãe, que me veio acompanhar para ajudar com os meus meninos. Queridos, é um prazer, um privilégio muito grande e uma alegria. E, sobretudo, tenho orado e disse isto ontem à noite, quando tínhamos planeado poder estar aqui, para que realmente a minha presença aqui possa ser, sobretudo, poderosa pela palavra de Deus. Ok? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor e vamos refletir numa mensagem que eu acredito pode estar na base de muitas vezes termos grandes tribulações dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Quando nós abrimos a palavra de Deus logo no primeiro livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 21, nós compreendemos logo aí uma vontade expressa de Deus logo desde o início. Eu creio que todos nós conhecemos, e antes de irmos a este versículo, aquela frase que todos nós temos sobretudo e com certeza de conhecimento do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E em determinada altura nós dizemos assim: Senhor, seja feita a tua quê? Vontade, assim na terra como no céu. Nós sabemos isso. Nós oramos essa oração. Nós fazemos esse pedido. Nós muitas vezes, se calhar, lutamos por essa vontade. Mas, queridos, a mensagem desta manhã eu intitulei dizendo: seja feita a tua ou a minha vontade. Será que verdadeiramente quando oramos ao Senhor e nós abrimos o coração a Deus, nós verdadeiramente estamos ansiosos de que seja a vontade de Deus na nossa vida? Ou estamos ali mais como que tentando ver se conseguimos mudar a vontade de Deus na nossa? E, queridos, às vezes nós até podemos fazer isso de forma inconsciente. Nós vamos ver alguns versículos bíblicos e vamos pedir ao Senhor que nos fale esta manhã. Como vos disse em Gênesis, no capítulo 3
E no versículo 21 o Senhor diz, depois da queda da desobediência, em determinada altura está escrito dizendo: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esta é a primeira referência bíblica que nós temos de ter necessidade de haver um sacrifício de um animal. Ellen White, nos seus comentários, diz que pela primeira vez é sacrificado um animal e é feito pelas próprias mãos de Deus, o primeiro sacrifício. Para que as peles pudessem vir, em consequência depois também, para cobrir o corpo de Adão e o corpo de Eva. Este foi o primeiro índice de uma dedicação e de uma vontade de Deus de que havia necessidade de sacrificar um animal ao Senhor. A família Adão e Eva e seus filhos conheciam esta vontade, mas apesar da vontade de Deus, vamos ver qual foi a vontade do ser humano. No capítulo 4, também deste livro de Gênesis, podemos ler aí a partir do versículo 3, que diz assim, 4 de Gênesis, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Amados, eu quase posso imaginar Caim refletindo e pensando e dizendo assim, mas porquê é que há necessidade de matarmos um animal? Porquê é que eu vou matar um animal indefeso e inocente como um cordeiro, quando o melhor da minha terra, os frutos, os legumes, tudo isto que eu tenho de melhor, eu posso oferecer ao Senhor? Queridos, só há uma razão porque Deus não abençoou a oferta de Caim e abençoou a oferta de Abel. Só há uma razão. Não é porque os frutos estivessem podres, não é porque os legumes fossem o pior da terra, pelo contrário, o melhor fruto, o melhor legume ali estava diante do altar de gratidão ao Senhor. Mas o Senhor não pôde abençoar a oferta de Caim por um só aspecto. Sabem qual foi? Porque não obedeceu ao Senhor. Não porque, se calhar, ele não fosse sincero, se calhar porque nos seus pensamentos ele até achasse que realmente até amava os animais, não está isso em causa. E queridos, ainda hoje de manhã eu dizia na igreja do Caniço e recordava esta citação de Ellen White, onde ela diz que quando Adão vê pela primeira vez uma flor a murchar e uma folha a cair de uma árvore seca, ele chorou mais naquela altura do que nós hoje choramos pelos nossos mortos. Não estavam habituados de todo a ver o que era a consequência do pecado. E com certeza Caim, logo ali após a saída das portas do Éden, porquê matar um animal? Porquê sacrificar um bichinho tão inocente? Porquê fazer esta maldade? Eu vou dar sim, vou dar, Senhor, eu dou-te, Senhor, o melhor que eu tenho do meu campo. Mas o Senhor não aceitou essa oferta. O Senhor abençoou a oferta de Abel e o Senhor rejeitou a oferta de Caim. Vontade de Deus, vontade do ser humano. Vamos ver outro exemplo. Em Êxodo, no capítulo 25, estamos no contexto em que o povo é instruído a poder fazer todos os móveis que iriam compor o tabernáculo. Neste caso estamos na Arca da Aliança, como é que ela deveria de ser feita. Êxodo capítulo 25, vamos ler os versículos 13 e 14. Êxodo capítulo 25, versículos 13 e 14. Então o Senhor dá assim estas orientações. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Amados, Deus não só deu instruções de como devia ser feita a arca, mas também de como ela devia ser transportada. Então ele disse, olha, dos lados da arca vós fareis umas argolas, entre as argolas passareis um varão, e através deste varão será transportada a Arca da Aliança. Como devia de ser transportada? E quando nós vamos a Deuteronômio, se quiserem ir comigo também, vai-se ver quem é que deveria transportar a arca. Deuteronômio, capítulo 10.
Deuteronômio 10 e vamos ler o versículo 8. Deuteronômio 10, versículo 8. Por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Reparem, queridos irmãos, orientações claras. Como é que a arca devia de ser levada através dos varões? Por quem? Apenas e só por aqueles que pertenciam à tribo de Levi, nos seus ombros, transportar essa arca. Queridos, vamos ver um episódio. Vamos a 2 de Samuel, no capítulo 6. 2 de Samuel. Vamos ao capítulo 6. E vamos ler logo a partir do versículo 1. Está bem? 2 de Samuel 6, a partir do versículo 1, o contexto é quando Davi traz a arca para Jerusalém. Está bom? 2 de Samuel 6, a partir do versículo 1, diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. E agora reparem o que vem escrito a partir do versículo 3. Puseram a arca de Deus aonde? Num carro novo. É um detalhe, já lá vamos. Puseram a arca de Deus num carro novo, levaram-no da casa de Abidanabe, que estava no outeiro, e Uzã e Aiô, filhos de Abidanabe, guiavam o carro novo. Amados, vamos tentar pensar e sentir como nesta altura esta família. Era o último modelo do carro que tinha saído. Esta família teve a oportunidade, o privilégio de adquirir este carro novo e quiseram que o carro, pela primeira vez, pudesse transportar e ser estreado a transportar o que havia de mais belo e mais importante nas suas vidas, que era a arca, que simbolizava a presença de Deus. Mas vocês recordam-se o que é que nós lemos em Êxodo? Como é que a arca deveria de ser transportada? Aos ombros, pelos varais, ok? Então a arca é colocada num carro novo para ser transportada, e reparem o que vai acontecer, versículo 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abidanabe, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Reparem, este pai devia de estar felicíssimo. Um carro que poderia doar para transportar a arca, um dos seus filhos ia a conduzir esse mesmo carro e o outro ia à frente. No versículo 5, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Ou seja, era um momento de grande alegria, porque a arca estava entre o povo de Deus. E, queridos, vai acontecer uma tragédia. No versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzã a mão à arca de Deus, segurou-a, porquê? Porque os bois tropeçaram. Irmãos, este jovem, este filho de Abidanabe, que ele estava junto à arca, houve um problema, os bois tropeçaram, o carro deve-se ter mexido, a arca dá a entender que vai a cair. E Uzã, que não era da tribo de Levi, estende a sua mão, com que intenção, queridos? Não era nobre esta atitude. Nós questionamos, humanamente falando, mas Senhor, este amado queria só o bem. Este filho de Deus queria apenas e só proteger esta arca. A presença simbolizava a presença de Deus. E como quando vê que vai a cair, que parece que vai a cair, a reação humana é ir e ajudar, tentar com que não caia. Sabe o que aconteceu no versículo 7, irmãos? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzã. E Deus o feriu ali mesmo, por esta irreverência, e morreu ali, junto da arca de Deus.
Queridos, eu não sei se estamos habituados a que nos recordem que nós temos um Deus de amor, sim. Que Deus tudo faz para salvar a humanidade, sim. Que Deus se manifesta em poder para resgatar todos os seus filhos. Que Deus deu a sua própria vida para recuperar estes amados desobedientes. Deus deu a sua vida. Mas Deus é justo, amados. De Deus não se zomba. Da sua palavra, nada, nenhuma vírgula deve ser menosprezada. O Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus, sim, que anseia a nossa felicidade. Mas sabem porquê que Ele é zeloso em relação à sua palavra, amados? Porque a nossa felicidade depende dessa palavra, queridos. E muitas vezes nas nossas vontades, nos nossos desejos, no nosso querer, nós até sabemos, Senhor, eu sei qual é a tua vontade. Oh Senhor, eu sei que está isto escrito. Oh Senhor, eu até compreendo. Oh Senhor, mas... Oh Senhor, mas... E acabamos por cumprir a nossa vontade. Querem ver outro exemplo? Poderoso também. 1 de Samuel. Vamos ao capítulo 15. Vamos falar aqui do rei Saul. Um último acontecimento que ele vai gerir antes de ser rejeitado por Deus como rei. 1 de Samuel, capítulo 15, aí os versículos 1 a 3 diz assim: Disse Samuel a Saul, portanto o profeta Samuel vai ter com Saul, traz uma mensagem de Deus e diz-lhe: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Capítulo 15 de 1 de Samuel, agora o versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Versículo 3. Vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos, tudo. E nós dizemos: uau! Sabem, amados, eu sei que não é fácil lermos estas passagens e dizemos: como é que Deus tem coragem de poder enviar um rei para exterminar todo um povo, desde o mais bebezinho até o mais velho, até os animais? Mas sabem, amados, Deus tem um atributo que nós não temos. Graças a Deus. Ele é omnisciente. O que é que isto quer dizer? O Senhor sabe o fim e o início. Sabe tudo. Quando nós olhamos para um menino, para uma menina, para alguém de peito, nós vemos apenas um menino, uma menina, um bebezinho. Mas o Senhor, na sua omnisciência, quando olhava para aquele povo e via aqueles rapazes, raparigas, meninos e meninas, o Senhor sabia que nem que desse mais de 1000 anos de misericórdia, eles não se arrependeriam. A taça de misericórdia, de abnegação já tinha chegado ao fim em relação àquele povo. Aliás, o Senhor está a dizer que Ele quer exatamente que Saul faça este trabalho, porque este povo rejeitou o povo de Israel quando ele estava a sair do Egito, em percurso. E ia passar por meio da sua terra e eles impediram. Foi a última rejeição que fizeram da graça de Deus. E o Senhor traz juízo. Então Saul sabia que o Senhor estava a dizer: Rei, tu tens uma função da minha parte, o profeta te está a dizer: quando passares por esta terra, extermina tudo, nada fique. Vamos ver o que fez Saul. Neste mesmo capítulo 15, agora a partir do versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Versículo 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Amados, vimos há pouco o que é que o Senhor disse a Saul para fazer. E agora estamos a ver o que Saul fez. Primeiro, poupou um dos reis, Agag,
E depois poupou vários dos animais, os melhores, que encontraram no seio daquele povo. E nós poderemos dizer assim, então, mas qual era o objetivo? E vamos perceber que o objetivo, aparentemente, até era genuíno, era extraordinário, era aquilo que nós dizemos a nível humano de louvar. Vamos ver porque é que Saúl poupou. Reparem, quando nós lemos a partir do versículo agora 13, veio, pois, Samuel a Saúl e este lhe disse, reparem, Samuel está a chegar a Saúl, Saúl vê Samuel o profeta e diz logo assim, oh profeta, bendito sejas tu do Senhor, eu fiz exatamente o que o Senhor me disse. Saúl. Irmãos, Saúl nesta altura, sinceramente acreditava que ele tinha cumprido sinceramente e claramente a ordem de Deus. Tanto que a primeira palavra que ele diz ao profeta é bendito sejas, eu fiz o que o Senhor me pediu. E então Samuel interage com Saúl. Reparem o que diz no versículo 14. Então disse Samuel, mas que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que eu ouço? É como que Samuel disse, dizendo, bom, se tu fizestes aquilo que Deus te pediu, nós não deveríamos estar a ouvir os animais a mugir e a balir. Que animais são estes que eu estou a ouvir? Reparem agora a resposta de Saúl. Versículo 15. Respondeu Saúl, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Para quê, queridos? Digam em voz alta. Para os oferecer ao Senhor. Irmãos, não era para ir pôr na despensa. Não era para encherem o seu próprio bolso. Era aparentemente para a honra e louvor do Senhor. Ele disse, profeta, nós guardamos os melhores animais que encontramos naquele povo, para ao chegarmos aqui com uma ação de graças, podermos fazer sacrifícios ao Senhor. Meus queridos, sabem o que é que isto mostra? Nós podemos andar dentro de uma igreja, fazer parte de uma família, onde andamos sinceramente errados. Onde em toda a sinceridade, com toda a genuidade, nós estamos apenas a fazer uma só coisa. Não a vontade de Deus, mas fazer a nossa vontade. Reparem que Saúl disse, nós guardamos o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, nós destruímos tudo. Irmãos, é tão fácil nós passamos à margem da vontade de Deus. Queridos, faço-vos 3 ou 4 perguntas de reflexão, não quero respostas. Todos conhecemos o que o Senhor fala sobre as orientações, por exemplo, e princípios que Deus dá para um estilo de vida saudável. Por exemplo, em relação à alimentação. Sabemos. Sabemos ou não sabemos, amados? Sabemos. Conhecemos a vontade de Deus? Conhecemos. Veio luz até nós para nos orientar nesse caminho? Sim. Já há muitos anos nós temos conhecimento dessas orientações de Deus, sem dúvida. Pensem comigo. Quantas vezes, nesses momentos, nesse item, que é a alimentação, nós simplesmente damos a volta, fazemos a nossa vontade, desprezando a vontade de Deus. Queridas, amadas irmãs, jovens, conhecemos Deus, o que o Senhor fala através da modéstia, do recato, da postura reverente, de virmos à presença de Deus e andarmos fora em qualquer lugar tendo consciência de que Deus está presente. Sabemos nós o que Deus diz em relação à modéstia, queridas? Sabemos? Conhecemos nós as orientações que Deus dá, dizendo que uma mulher sendo formosa e Deus a fazendo formosa para que as suas formas sejam atraentes ao seu marido, devam essas formas serem recatadas e escondidas de outros olhares, que não é o seu marido. Nós sabemos isto, amadas. Nós sabemos isto, queridas jovens. Faço pensar, quantas vezes, ao sairmos da nossa casa, vamos para a nossa igreja, vamos para o nosso trabalho, vamos para a praia, e nós não estamos a cumprir a vontade de Deus. Nós estamos a cumprir a nossa vontade. Amados, o Senhor diz na sua santa palavra, e vocês conhecem muito bem, e eu também, que o Senhor diz, amai-vos uns aos outros.
Suportai-vos uns aos outros em amor. A última oração que o Senhor Jesus fez antes de ascender ao céu é: Pai, que eles sejam quantos? Um. Alguém desconhece esta oração? Não. Conhecemos todos a vontade de Deus? Sim. Mas mais uma vez, por uma outra razão que nós apresentamos ao Senhor. Tu conheces porque é que eu não me posso sentar ao lado daquele irmão? Senhor, tu sabes porque é que eu não posso mais conviver com aquela família? No fundo, resumindo e concluindo, nós rejeitamos a vontade de Deus e o que é que nós cumprimos, irmãos? A nossa vontade. Queridos, isto é tão solene, é tão poderoso, que nós podemos estar, sem nos apercebermos, a perdermos dentro da nossa igreja, amados. Nós não somos como os demais que ignoram a palavra de Deus. Nós não somos como os demais que não foram criados, orientados por Deus e pela luz da palavra do Senhor. Nós temos conhecimento da palavra do Senhor. Mas infelizmente a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer se sobrepõe ao querer e à vontade de Deus. Queridos, eu hoje, se eu já tinha consciência, já agora um à parte e um incentivo, não faltem esta tarde à reunião desta tarde, irmãos. Eu sei que podemos ter todas as razões do mundo, mas eu acredito que se o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a palavra para falarmos sobre a família, é porque o Senhor sabe que é tempo cada vez mais importante de nos concentrarmos no primeiro campo de missão, que é a nossa casa. Esta tarde eu vou falar sobre a questão de marido e esposa, os cônjuges, mas também é para todos os jovens, para os filhos, para os avós, para os tios, para todos, porque há orientações para todos. E queridos, eu tenho plena consciência de que se hoje em dia nós estamos a usufruir grandes desafios, tristes, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, é porque no fim de contas, nós estamos aqui, não estamos para fazer a vontade de Deus. Nós temos estado aqui para fazer a nossa vontade, queridos. E meus amados, quando nós vamos ver o resultado e as consequências destes 3 exemplos que eu vos trouxe, o primeiro, não vamos ler. Sabem o que é que aconteceu com Caim? Quando ele viu e sentiu inveja de que Deus tivesse abençoado a oferta de Abel, encheu-se de inveja e de raiva e matou o seu próprio irmão. Tornou-se errante toda a sua vida. No segundo exemplo que nós vos trouxemos, quando nós falávamos da questão da arca do Senhor, vos disse e vos li naquele momento o que é que aconteceu com aquele irmão. Na hora foi morto. E meus queridos, o que é que aconteceu com Saul? Mesmo que ele fosse muito sincero, mesmo que o objetivo fosse para louvar a Deus. Capítulo 16 do 1 de Samuel, onde estamos. No versículo 1, o Senhor diz a Samuel, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Irmãos, o que é que aconteceu aqui? O Senhor rejeitou para sempre Saul como rei. Meus queridos, 2 versículos para reflexão. Vamos ler no livro de Provérbios, no capítulo... Vamos ao capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Provérbios 12, versículo 15. Há vários versículos nesta intenção, mas vamos ler só 1 ou 2. Provérbios 12, versículo 15, o Senhor diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece correto, mas o sábio dá ouvidos a quem, irmãos? Aos conselhos. Queridos, eu costumo dizer isso, e particularmente mais para os jovens. Nós às vezes esquecemos que acima de nós há alguém que ainda deseja mais a nossa felicidade que nós mesmos. Esquecemos. Nós esquecemos que todas as orientações que Deus nos dá e que nos entrega não é de todo para reprimir, ou para obstruir, ou para impedir a nossa felicidade. Não é, queridos. Pelo contrário. Se nós desejamos ser felizes numa escala de 100%, o Senhor rebenta com essa escala. Ele quer que nós sejamos 500, 600, 1000%, irmãos. O Senhor fica triste, chora, porque Ele fica de mãos atadas quando Ele nos propõe um caminho, nos dá um conselho
E nós até sabemos o caminho, sabemos o conselho, mas vamos para o outro lado. Nós até sabemos a vontade de Deus, sabemos o seu querer, mas cumprimos a nossa vontade e fazemos do nosso jeito. E depois choramos, e depois lamentamos, e depois temos as nossas lutas e os nossos desafios e os nossos desaires. A maior parte deles, queridos, em consequência de uma rejeição da vontade de Deus. E queridos, se nós falávamos de um Deus zeloso, leiam comigo o que diz o Salmo 119. Salmo 119. No versículo 4. Salmos 119, versículo 4. O Senhor diz assim. Salmo 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos mais ou menos. Eu vou ler outra vez. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos assim, assim. É assim que está escrito, irmãos. Quero ouvir. O Senhor quer que cumpramos os mandamentos como? À risca. E nós dizemos, perdoem-me, puxa, Senhor, também. Oh, Senhor, está bem, eu sei que é assim, mas também. Irmãos, não se pode brincar com as coisas de Deus, queridos. Sabem porque é que Deus é zeloso na sua palavra? Sabem porque realmente o Senhor parece ser alguém miudinho e picuinha na questão de arrisca termos que cumprir a sua vontade? Não é porque Ele quer ver-nos ali a penar, a ser submissos. Não é isso, queridos. É porque Ele sabe que depende da nossa fidelidade à palavra, a nossa felicidade, amados. O Senhor é o primeiro a desejar a nossa felicidade. Ele chora, geme, como nós muitas vezes choramos e gememos pelos nossos filhos, que sabem desde o berço as santas palavras de Deus. Os nossos filhos adolescentes e jovens que conheceram a palavra do Senhor e às vezes nas suas vidas fazem opções diferentes e nós pais sofremos e gememos porque sabemos que daí depende a felicidade. E queridos, é exatamente o que Deus sente em relação à nossa vida. Queridos, quando o Senhor na sua palavra diz, por exemplo, reparem em 1 de Samuel, no capítulo 15 e no versículo 22, já estamos mesmo a terminar. 1 de Samuel, no capítulo 15 e no versículo 22. O que é que Samuel diz a Saul quando ele diz, olha, mas eu guardei os animaizinhos para fazer o sacrifício ao Senhor. Qual é a resposta de Samuel? 1 de Samuel 15, versículo 22, o Senhor diz assim através do profeta. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, atender melhor do que gordura de carneiros. Irmãos, mais do que qualquer sacrifício que nós possamos fazer na nossa vida, um dia que vem qualquer momento de apoteose e nós dizemos, ai Senhor, eu sacrifico tudo, até dou esta grande oferta para ti, um grande sacrifício. E se calhar durante 1, 2, 3 ou 4 anos fomos infiéis ao Senhor nas nossas ofertas e nos dízimos. É um exemplo. Queridos, o Senhor está a dizer mais importante à espera de sacrifícios. O Senhor aguarda, anseia, deseja obediência. Não é para nosso mal, amados. É para que o plano de Deus maravilhoso em relação à nossa vida, às nossas famílias, aos nossos filhos, à nossa igreja, se possa cumprir. Queridos, há uma oração no Salmo 40 e versículo 8 que eu quero deixar convosco. Salmo, capítulo 40, no versículo 8. Que o Senhor nos possa ajudar a podermos chegar a um momento na nossa vida em que a nossa oração possa ser esta. Salmo 48 diz assim, Senhor, agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a Tua lei. Oh, irmãos, eu sei, porque esta é a minha luta, eu sei que esta é a vossa luta. E é isto que nós não podemos esquecer. Naturalmente, nós não temos apetência
para as coisas de Deus. O que é natural em nós é desobediência. O que é natural em nós é resistir a uma palavra do Senhor. Isto, infelizmente, está intrínseco em nós, desde o ventre da nossa mãe. Mas o Senhor nos chama a um novo nascimento em Cristo. O Senhor nos chama a sermos participantes de uma natureza divina, que é Ele que dá, é Ele que oferece, é Ele que entrega, é Ele que coloca dentro do nosso coração novos desejos, novas vontades, novas virtudes. Amados, sinceramente a minha oração é que mais do que teimosamente resistirmos na nossa vontade, tenhamos a coragem de reconhecer diante de Deus que não temos capacidade para cumprir a vontade dEle, humilharmos-nos diante do Senhor, pedirmos que Deus nos ajude a reconhecer os nossos caminhos e ardentemente fazer esta oração: Senhor, que dentro do meu coração esteja a Tua lei, esteja a Tua vontade. Queridos, desejo vitórias para as vossas famílias. Desejo sucesso para as vossas casas, entre casais, entre pais e filhos. Amados, desejo sucesso e vitória em nome de Cristo dentro da vossa igreja. Mas nunca se esqueçam, a vitória nunca virá se persistirmos na nossa vontade, rejeitando a vontade de Deus. Seja essa rejeição consciente ou inconsciente, a bênção não virá. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos dê vitórias pelo poder de Jesus em cumprir a sua vontade nas nossas vidas. É a minha oração. Amém. Oremos. Querido Deus e nosso amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua santa palavra, Senhor. Obrigada porque não nos deixastes entregues a nós mesmos, mas com todo o amor que nos tens desde o tempo que nem conseguimos contabilizar. Tu deixaste as orientações que precisamos
para já nesta vida usufruirmos de uma felicidade que pelos teus méritos será eterna. Ó Senhor, nesta manhã, eu quero te pedir em meu nome e acredito no nome de todos os amados que aqui estão. Queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão pela forma teimosa e resistente com que sempre arranjamos uma forma de contornar a tua vontade. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos e tem misericórdia de nós, e enquanto ainda é tempo, desperta-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter consciência dos tempos solenes que vivemos, desde o mais pequenino até o mais velho. E sabermos, Senhor, que mais do que nós mesmos, Tu és aquele que anseia a 1000% a nossa felicidade, Senhor. Ó Pai, dá-nos amor pela Tua palavra, Senhor. Coloca no nosso coração desejo de a cumprirmos ardentemente na nossa vida, para usufruirmos as bênçãos que Tu almejas para cada um de nós. Senhor, nesta manhã, nesta igreja aqui do Funchal e também os nossos amados em Porto Santo, Senhor, elevamos até Ti as nossas famílias, Senhor. Estamos aqui aos Teus pés, pedindo-Te que nos salves para a eternidade, que nos guardes para Jesus, que nos inspires em poder para ter gozo e alegria de sermos reconhecidos como filhos do Senhor. Ó Pai, traz as bênçãos que carecemos à nossa vida, não porque as mereçamos, Senhor, porque não merecemos, sabemos, mas porque és um Deus de misericórdia. E que essa misericórdia e o amor que tens por cada um de nós constranja tão profundamente o nosso coração, que como Davi possa ser a nossa vida dizer-te, Senhor, temos prazer e alegria em cumprir e guardar a Tua lei no nosso coração. Abençoes esta igreja, estas igrejas com poder, para que em breve estejamos nesse lugar onde jamais diremos adeus, onde nenhuma lágrima mais correrá, onde não teremos que nos separar. Ora, vem, Senhor Jesus, te pedimos pelo sangue, pelos méritos do Senhor Jesus. Amém.